Querido irmão telespectador, querida irmã telespectadora, quero saudá-lo com muito grande apreço, saudá-la, você que arranja tempo para se preparar para a celebração dominical e o faz, mediante a TV Evangelizar com a leitura orante da palavra, é deste quinto domingo da Quaresma. O texto é João 12, versículos 20 a 33. Vamos então ao nosso texto como ato primeiro de todas as vezes. Primeiro o texto lido e explicado para inspirar a nossa oração que vem na segunda parte. Entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas se morre, ou melhor, se alguém quer me servir, desculpe-me, quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem se desapega de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que serve, aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que direi? Pai, livra-me desta hora. No entanto, foi para isso que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que estava ali e o viu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que lhe falou. Jesus respondeu: Esta voz não ressoou por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava assim para indicar de que morte haveria de morrer. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra deste domingo. Novamente, se você tiver aí sua Bíblia, João 12, 20 a 33. Vamos lá. Primeira explicação. É o capítulo 12 de João. No capítulo 11, o grande fato fora a ressurreição de Lázaro. Conhecemos o texto. Lázaro vem para fora. E Lázaro, então,
ainda sem se desvencilhar de todas as ataduras nas quais envolviam os cadáveres à época, ergueu-se, desataram-no e ele saiu. Para quem olha desde fora e imagina, foi um milagre extraordinário tirar alguém da sepultura. Para quem olha com os olhos e os olhares e o pensamento e a hermenêutica do evangelista, mais do que o extraordinário de tirar, revitalizar um cadáver, vamos falar assim, o grande anúncio é de valor teológico. Qual? O vencedor da morte, Senhor da vida, mediante uma palavra, Lázaro, vem para fora, foi suficiente esta palavra para que o morto retornasse à vida. E o evangelista quer propor ao seu leitor, quem segue Jesus, mais do que sair de sepulcros, estes dos cemitérios, mais do que revitalizar a existência cadavérica, voltar a ser um corpo vivo, muito mais do que isso é vencer a morte, era símbolo do mal. Jesus estava lá para vencer todo o tipo de mal que distanciava a humanidade de seu Deus. No capítulo 13 começam as narrativas da paixão, nós estamos no capítulo 12. O evangelista quer que o leitor perceba, estamos nos avizinhando da grande vitória. E então, eu volto a partir do versículo 20. Gregos foram procurar, queremos ver Jesus. Ver no quarto evangelho, como de resto, também na língua grega da época. Não era apenas uma operação visual, os olhos que veem. Ver significava perceber para mais profundamente do que a aparência, vislumbrar, identificar, reconhecer uma verdade maior do que a materialidade apresenta. Queremos ver aquele que vence a morte. Então, queremos ver, e aí a resposta. Filipe foi dizer a André, os dois discípulos de nomes gregos, Filipe e André, chegou e a resposta de Jesus parece estranha, muito estranha. Queremos ver Jesus, foram falar com ele, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Mudou de assunto? Queremos ver Jesus, mas chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Aqui entra o esquema teológico do evangelista. Mais do que ver um taumaturgo que faz milagres extraordinários, chegou a hora de ver a salvação chegada. A glória, glorificado, não é mostrar a potência dos seus milagres, mas a potência da sua força salvadora que vence todo o mal que distancia a humanidade de Deus. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Se morre, produz frutos. Assim é com o grão. E o Senhor tomou isso como paradigma, como modelo. A vida de Jesus e de qualquer um dos seus discípulos será tanto mais efetiva e operativa, quanto mais, assim como o Senhor fez, cada um dos seus discípulos fizer da vida um dom e fizer da sua existência uma grande oportunidade de fazer de si mesmo uma entrega aos outros, viver para os outros. Quem ama a sua vida perde-a, mas quem se desapega há de guardá-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida perde-a. Quem se apega
como que se fosse apenas de uma valência instintiva. Quem segue Jesus será forte o bastante para vencer quaisquer instintos. Pois bem, minha alma está perturbada, é a palavra do Senhor. João não apresenta o sofrimento de Jesus no Getsêmani, suou o sangue. Não tem isso. Mas esta frase aponta para a mesma verdade que os outros evangelistas indicaram. Qual? Foi sofredor para o Senhor Jesus fazer da vida um dom e chegar ao extremo até de oferecer seu perdão a quem o condenara à morte. Ninguém é capaz disso, por própria força ou por recursos de uma vontade interior sustentada apenas por motivos humanos. Somente quem tem vínculos muito estreitos, de profunda identidade com os traços de Deus, é capaz de amar tanto assim. A multidão que ali estava ouviu a voz: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Glorifiquei no passado. Já faz tempo que Deus escolheu mostrar sua glória mediante o amor que perdoa. Glorificarei o futuro, como se o passado e o futuro recebessem significados do presente. Pois bem, ainda um instante, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Glorificar, mas como glorificar? Na cruz? Parece fracasso? Não só parece, humanamente é, e que fracasso. Mas Deus escolhe os caminhos dos pobres, também dos fracassados, ou se serve até dos caminhos fracassados para revelar uma vitória que supera todos os fracassos, fragilidades e maldades. É um trovão, disseram. Alguém é capaz de frear um trovão? De impedir que ele trovoe, se dá para falar assim? Ninguém, né? Assim também, ninguém será capaz de impedir que Deus perdoe, ame e faça até do lugar da morte a melhor expressão da vida vitoriosa que alcança a eternidade. É este o texto, João 12, 20 a 33. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos agora à segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim vamos tentar a leitura orante. Então, vamos sim orar. É preciso, porém, como sempre, somos sempre invadidos por muitas perturbações ou preocupações, ou agitações, ou distrações. Vamos pacificar a nossa interioridade. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, a quietude. E respire. Talvez seja o melhor dos exercícios, o da respiração controlada. Respire profundamente uma primeira vez. Os pulmões enchem-se de ar oxigenado. Agora eles cedem
Põe para fora o ar, já impuro, gás carbônico. E é um movimento que nunca cessou desde que nascemos. Parece algo tão óbvio, tão comezinho, mas há em tudo isso uma vitalidade extraordinária e também uma beleza, uma maravilha. Respire ainda uma vez, mais uma segunda vez. E agora vamos invocar a presença do Espírito Santo, para que não os pulmões, não as vias aéreas, não as artérias, não as veias, mas a nossa capacidade de amar, de sentir, de reconhecer o bem, o nosso espírito, a nossa realidade interior seja impregnada daquela força que moveu o evangelista a escrever sobre Jesus e que agora vai nos mover a ler o mesmo Espírito. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos dóceis à verdade que procede de Jesus Cristo. Fazei-nos sensíveis e capazes de perceber o amor do Pai revelado em Jesus Cristo, sob vossa luz e vossa força, ó Espírito de Deus. Que possamos também nós, hoje, escolher o seguimento de Jesus, como escolheram aqueles que escreveram o Evangelho. Vinde, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo. Vamos nos inserir nas cenas aqui apresentadas. As cenas, observar inclusive os verbos. Jesus está no templo de Jerusalém. A Páscoa dos judeus está bem próxima. Era a maior festividade religiosa daquele povo e daquele tempo. O templo era imenso, mas a multidão também imensa. Muita gente, Jesus está lá no templo. Muita gente que chega, muita gente que sai. Alguns gregos também vinham para o templo de Jerusalém. Vamos tentar ver aquele grupo, 6, 7 ou 10, que se apresenta a Filipe, um dos 12, que fala com André. Eles querem vê-lo, querem ver quem é Jesus, ouviram falar dele. Lá estão os dois a dizer ao Senhor: há gregos que querem vê-lo. Mas o evangelista não pretende relatar fatos empíricos, mas ele pretende falar do significado teológico de cada uma daquelas experiências. E então podemos até ouvir o Senhor dizer: chegou a hora em que o Filho vai ser glorificado. Podemos até ver aqueles dois, André e Filipe, se entreolhando, mas dissemos uma coisa, ele responde com outra. Talvez comecem a perceber o sentido. A glorificação não é o sucesso que possa ter junto a gregos ou outros, mas é a entrega de Jesus com a vida. Estamos na semana da paixão, morte e ressurreição. Para aquele tempo, estão as vésperas da Páscoa daquela época. Quem sabe podemos observar o Senhor a explicar àqueles dois, Filipe e André,
o grão de trigo. Se não morrer, como a semente, não é uma morte que acaba com a semente, mas que liberta toda a vida biológica presente naquela semente para que se torne uma nova planta. E uma semente produz quantas outras sementes, é algo que se prolifera. E o Senhor Jesus pretende que aqueles dois daquela época e que os leitores de agora, discípulos também eles, nós daí, sejamos capazes de oferecer nossa vida, não como uma morte resignada, mas vivendo nos gestos, nas palavras, nos comportamentos, nas reações, fazendo de tudo isso que nós podemos expressar de nós mesmos, fazendo de tudo isso uma adesão amorosa que constrói relações sadias, benéficas, que promovem a paz e a reconciliação. Foi para esta hora que eu vim, assim diz Jesus a aqueles dois. Poderíamos dizer uma hora trágica ou uma hora gloriosa, não pelo sucesso que traz, vamos tentar ver, mas gloriosa pela capacidade de viver aquele momento, não como alguém que foge das ameaças e nem como alguém que enfrenta valentes, porque quer amar como o faz o próprio Deus, não será violento com ninguém e terá palavras benévolas com todos. Vamos tentar imaginar, veio uma voz do céu, como um trovão. É curiosa a imagem. Vamos tentar observar aquela gente a olhar para o céu, buscar o trovão e percebem que não se trata de chuva. Não é um fenômeno atmosférico, mas é uma manifestação da potência do próprio Deus. É poderoso, mas não enfrenta inimigos porque é amoroso. Vamos mais um pouco. Aquele debate do próprio Senhor. Pai, glorifica-me, glorifica o teu nome. Glorificar, manifestar a glória, não é manifestar triunfos ou sucessos ou onipotências. Glória é equivalente de amor. Manifestar quão grande é o amor que procede de Jesus Cristo. Agora sim vai aparecer o julgamento deste mundo. Fala Jesus a aqueles dois. Em que sentido? Quem assassina um misericordioso é porque exercitou-se muito na arte de ser mau. Mas quem não reage de maneira violenta ante qualquer violência que lhe fazem, então é porque é um amor maior do que qualquer onipotência malévola. Se de um lado querem rir da tragédia de Jesus, da parte de Deus quer sorrir para o amor que não temeu nem morrer amando. Pois bem, o que toca, ele falava assim para indicar de que morte haveria de morrer. Não uma morte natural, mas um tipo de morte que seria a linguagem de uma dureza de coração a qual a humanidade pode chegar quando se distancia de Deus. De fato, quem age com maldade e é capaz de ser mau, é porque já se afastou de Deus, dele se distanciou. Mas quem não arreda pé de fazer o bem,
nem diante da potência dos maus, é porque há nela uma força muito maior do que qualquer capacidade de escolher a maldade. É o triunfo do amor de Deus revelado em Jesus Cristo ante qualquer expressão de maldade humana revelada na morte de Jesus Cristo também.